Então hoje dia 23 de março de 2014, pedi a irmã Elaine para orar por nós. A Elaine não chegou ainda não. O irmão João poderia fazer o obséquio de se aproximar, nos levar ao Senhor nas asas da oração. Senhor Jesus, neste momento, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez aqui presente na tua casa para recebermos mais uma porção do alimento do dia de hoje para nossas almas. Senhor, queremos pedir ao Senhor que reforça-nos com a tua força, com o teu poder, com as tuas armaduras celestial para nos guarnecer contra todo o mal espiritual na face da terra e em toda parte. Que o Senhor possa nos reforçar, nos dar pleno poder para levarmos a cabo a tua economia neotestamentária, que é a palavra do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, para elevarmos a toda a nação em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando a lei e a graça. É o 6º capítulo lá do livrinho do Scofield. Eu creio que hoje nós encerraremos e nós temos visto que a lei mosaica ela é composta por mandamentos civis que regulam a vida nacional de Israel, por mandamentos morais que regulam a vida moral e social da nação de Israel, e por mandamentos cerimoniais, que são aqueles mandamentos que regulam a vida religiosa da nação de Israel. Os mandamentos cerimoniais, eles regulavam e determinavam todo o aspecto do culto judaico. Antes havia sido no tabernáculo, depois que Israel parou de peregrinar no deserto e foi introduzido pelo Senhor através de Josué na terra prometida, lá no templo. Esses mandamentos cerimoniais, eles determinavam a forma como o sacerdócio funcionava, quem é que poderia servir o sacerdócio, porque o Jacó ele teve 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá e depois mais 8 aí. O Levi era o terceiro filho de Jacó, Rubem, Simeão e Levi. Ele era filho da Lia, a mulher que não era a favorita do Jacó. E esse Levi, ele desceu para o Egito, junto com seu pai, Jacó, foi morar lá com José, que era vice-faraó na época, e 430 anos depois, essas 70 pessoas que haviam chegado ao Egito, já haviam se tornado 6 milhões de pessoas, daí para mais. E Moisés e Arão eram descendentes desse Levi, filho de Jacó, que havia vivido 430 anos antes. O Levi, esse que viveu 430 anos antes, ele teve 3 filhos, Rubem, Coate e Merari. Inclusive o Moisés e o Arão, eles eram coatitas, eles eram netos, entre aspas, de Jacó por parte de Coate. Então, Gerson, Coate e Merari compunham uma grande tribo de Levi, eram 3 ramos de família.
chamadas de meraritas, coatitas e gersonitas. E a lei cerimonial, que fazia parte da lei mosaica, ela determinava quais eram as funções dos gersonitas. Só os levitas poderiam prestar serviço no templo. Isso é sabido, penso que de todos, né? Para ser rei tinha que ser da tribo de Judá, e para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Não adianta, tinha lá alguém da tribo de Rúben ou de Benjamim que era doido para ser sacerdote, não podia. Se entrasse lá, morria. Teve um rei que tentou entrar, falou: eu vou entrar no templo aí, o profeta de Deus, se você entrar, você vai morrer. Mas melhor não entrar, né? Ou seja, as coisas eram estritamente determinadas. Até tiveram 2 filhos de Arão, se não me engano, foram a Nadab e Abiú. Eles morreram só porque eles ofereceram o incenso da forma incorreta. Porque as leis cerimoniais, que eram as leis que regiam aquela parte dos mandamentos de Moisés, que regiam a lei, o culto de Israel, a vida religiosa de Israel, determinavam o que os gersonitas fariam, o que os coatitas fariam, o que os meraritas fariam, como eles fariam o incenso que vai ser oferecido aqui no altar do incenso, que ficava em frente à cortina do Kadosh, Kadosh, o Santo do Santo. Ele vai ser composto por 100 gramas de rapé, 30 gramas de alecrim, 20 gramas de orégano, ou seja, tinha uma composição, tinha as quantidades e tinha a forma dele ser usado. Porque quando você entrava dentro do tabernáculo do templo, a primeira coisa que você encontra é o sacrifício de Jesus Cristo. É o altar do holocausto, que se entregou 100% a Deus. Uma vez que você já está salvo no altar do holocausto, aí você passava pela bacia de bronze, que é onde o sacerdote lavava a mão para poder entrar dentro da cabana do santuário. Ou seja, aquilo ali tipicamente representa a vida de santidade, a confissão de pecados, o lavar as mãos. Uma vez que ele entrava dentro da cabana do santuário, tinha à sua direita, bom dia, o candelabro com 7 braços. Aliás, o candelabro ficava à esquerda, a mesa de pães à direita e ao fundo o altar do incenso. A forma de se queimar o incenso pegava-se brasas lá do altar do holocausto, colocava-se no incensário. Tinha que ser do outro lado? Isso está tudo determinado nas leis cerimoniais. É isso que eu estou falando. As leis cerimoniais mostravam cada detalhe do jeito que tinha que acontecer. Aí ele pegava esse incenso que era feito com as substâncias nas quantidades determinadas e que era proibido de ser usado. Tipo assim, se Deus patenteasse o Paco Rabanne só para o sacerdote, ninguém na tribo de Israel podia usar o Paco Rabanne. Se usasse, morria. Esse incenso só pode ser usado aqui, no tabernáculo ou no templo. Teve um dia que o Nadab e o Abiú eles estavam meio ou distraídos ou com preguiça, e estava na hora que tem os horários certos, tudo está regulado pelas leis cerimoniais. Está lá em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 613 mandamentos. É só procurar quais são os cerimoniais. Era para pegar a brasa lá fora do altar do holocausto, colocar no incensário e jogar esse incenso especial totalmente determinado pela lei mosaica, como é que era feito, como era queimado. Eles deviam estar com preguiça ou a falar: não vou lá fora buscar aquelas brasas não. Pega a brasa aí mesmo do incenso, do candelabro aí, acende, ele vai queimar do mesmo jeito. Na hora que eles puseram fogo no negócio, morreram. Porque a lei, como é que diz lá nos lugares que a lei frequenta? Dura lex, sed lex. No cabelo só com lex. Essa deve ser do tempo que nós vamos falar.
Lembra dessa propaganda? Dura, talvez no tempo da Márcia. Da sua Duralex, mas tem essa expressão, não tem Duralex, Sedilex? A lei é dura, mas é a lei. A lei tinha que ser cumprida. Então, é o que esse relato está em, não sei se está em Levítico ou em Números. O Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, porque eles queimaram com a brasa que não era verdade, a que deveria, porque tudo era muito prescrito. O candelabro vai ter tal medida, o azeite vai ser feito de tal maneira, vai ser acendido a tal hora, por tal fulano, em tal lugar. Então, era um ritual criteriosamente descrito e determinado. Tudo muito esmiuçadinho. E todos esses regulamentos, todas essas regras, todos esses mandamentos, eles regulavam a forma como Israel cultuava, a forma como Israel prestaria a sua adoração a Deus. Nós temos visto também que a igreja não tem nenhum compromisso com a lei mosaica, porque a lei mosaica, dada por Moisés a Israel, foi dada para aquele povo que foi tirado lá do Egito, um povo histórico, o israelita. Nós não temos compromisso com a lei moral, nós não temos compromisso com a lei civil, nós não temos compromisso com a lei cerimonial. Isso foi determinado pelo Concílio de Jerusalém, conforme está descrito em Atos 15. Foi dito lá pelos palestrantes na época, né, do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, falou: como é que nós vamos colocar sobre os gentios que estão convertendo um peso que nem nós conseguimos arrastar? Por quê? Porque tinha gente que falava: se não circuncidar e guardar a lei de Moisés, não pode ser salvo. Porque o cristianismo, o evangelho que estava começando a expandir era muito fresquinho. Tinha décadas, 10, 15, 20, 30 anos que Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado. Então a coisa ainda estava meio que se assentando. O Espírito Santo ainda estava... porque a igreja é comparada a um edifício, o fundamento já estava pronto. Jesus Cristo já tinha morrido e ressuscitado, o fundamento estava pronto. Mas ele ainda estava fazendo acabamento, assentando a cerâmica, começando a levantar os pilares pela espera que fica no chão. A igreja está começando o seu processo de ser erigida, né, de ser construída. Então houve muita discussão, as cartas do Novo Testamento estavam sendo escritas, existiam muitos questionamentos a respeito da ceia, a respeito do comportamento, a respeito do que se come, do que se faz, como se faz, e a minha relação com o meu patrão, a relação com os meus escravos, a relação com a minha mulher, tudo isso o Espírito Santo ainda estava trazendo à luz. À medida que as circunstâncias iam exigindo, o Espírito Santo ainda estava trazendo a doutrina através dos apóstolos. E ainda que a lei civil, ela era como que a Constituição de Israel, é pertinente exclusivamente a Israel. Assim como a lei cerimonial, que diz respeito completamente ao povo de Israel, não tem nada a ver com a igreja, da mesma forma que a lei moral, porém a lei moral foi ratificada, conforme nós vimos aqui, pelos apóstolos, porque os apóstolos eram judeus. Eles tinham como base para o seu ensino a moralidade que eles aprenderam através de Moisés. Então, a igreja não guarda nem a lei civil, nem a lei moral, nem a lei cerimonial, porque não é para nós, mas a lei moral tem um eco no ensino apostólico. O judeu da velha aliança não tinha autorização para matar, ele era proibido de matar, adulterar, roubar, etc. Da mesma forma, pelo compromisso que nós temos com Jesus Cristo, que é a verdade, e é santo, e é uma pessoa moral, é esse compromisso que nós temos, isso nós temos. Mas e a questão da lei cerimonial? Porque da mesma forma que Israel adorava no Velho Testamento, e o culto deles era em um só lugar, eles não podiam adorar em Neves, eles não podiam adorar em Montes Claros, eles não poderiam adorar em Belo Horizonte. Ou não, mas tem um templo tão bacana ali no Santo Antônio, não pode. O culto só podia ser realizado
lá naquela montanha, lá dentro da cidade de Jerusalém, lá na terra de Israel, lá na Palestina. Era o único lugar do mundo, do planeta inteirinho, onde Deus, o Deus do céu e da terra, do universo, autorizava ser adorado, era lá naquele monte, no Monte Moriá, lá onde tem o templo, tinha, né? Atualmente tem uma mesquita muçulmana. Tanto é que no bate-papo dele com a samaritana, ele está em João 4:21, diz o seguinte, ó, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, porque ele estava em Samaria. O pastor já pregou isso para nós umas 283 vezes e meia. O Jeroboão, o general do Salomão, por permissão de Deus, porque o Roboão pisou na bola, o Roboão, neto de Davi, o filho de Salomão. Ele foi bem atrevido com os anciãos de Israel, e Deus falou, vou rasgar esse reino no meio. Eu vou dar 10 tribos lá para o seu general, o Jeroboão. Só não vou tomar tudo, porque eu gosto muito do Davi. Então, por amor ao Davi, seu pai, que na realidade era o avô, eu ainda vou deixar 2 tribos na sua mão. A sua própria tribo, a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim, que é pequenininha. O Benjamim é o caçulinho do Jacó, né? O Benjamim, quando nasceu, a Raquel morreu no parto. Tanto é que era para ele chamar Benoni, filho da minha dor, mas acabou se chamando Ben-Yamin, né? O filho da minha mão direita. O meu filho favoritinho. Ele era o hiper favorito do Jacó. O caçulinha, filho das 4 mulheres que ele tinha, a mulher que ele mais amava, que era a Raquel. Então ele era o caçulinha e esse caçula ficava sob a proteção de Judá. Porque Israel, no leite de morte, ele já sabia que o rei ia vir de Judá, falando, eu quero Benjamim perto de Judá. Então Judá tomava conta do Benjamim. Então só ficou Judá e Benjamim no sul, onde é Jerusalém, e o Jeroboão criou aquele reino do norte, todo mundo conhece a história bíblica, e para evitar perder súdito, mas a lei determina que é só em Jerusalém que adora, e os meus súditos vão começar a descer todo ano lá para celebrar a Páscoa, tabernáculo, as festas, tudo, para adorar, e eles vão ir e não vão voltar. Aí ele, de forma totalmente ilegal e fora da lei, criou o culto em Samaria. Ele instituiu 2 outros lugares para se adorar. Em Betel e num outro lugar agora que eu não me lembro. Em 2 lugares lá em Samaria. E é esse que é o papo que Jesus está falando aqui com a mulher. Mulher, podes crer que vem a hora, quando nem nesse monte, ele estava lá em Samaria, e nem em Jerusalém, lá no sul, que é o lugar oficial, adorareis o Pai? Vós adorais o que não conheceis. Ele falando com a mulher. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, porque ele estava presente anunciando isso, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, na velha dispensação, lá na dispensação da lei, só existia um lugar onde se podia adorar. De uma forma específica e totalmente descrita. Mas com o advento do Messias, com a sua morte e ressurreição, foi inaugurada essa era em que você pode adorar de cabeça para baixo, plantando bananeira, deitado. Eu estou falando isso porque, por incrível que pareça, como eu já fui da igreja do Evangelho Circular, eu já conheci irmãos que falam, se não ajoelhar para orar, a oração não vale. Tem irmão que crê que a única oração que vale é a em voz alta, ajoelhado. Eu fico pensando como é que o Jonas conseguiu orar ajoelhado dentro da barriga do peixe, o peixe lá digerindo ele, o suco gástrico caindo, ele voando e alga passando debaixo da barca dele, ele engolindo água, dando Senhor, me livra aqui. Ou seja,
Não existe isso. Hoje nós adoramos aonde quiser, do jeito que quiser. A única condição tem que ser no Espírito. Pode ser em Belo Horizonte, Jerusalém, Montes Claros, Santo Antônio, Caiçara. Mas só uma pergunta, com relação às sinagogas, onde eram feitos os estudos, os ensinamentos, a leitura da lei, tudo, era uma em cada tribo? Como que funciona? Não. A sinagoga não era um lugar de adoração. Era só para estudar. A sinagoga, que é uma palavra que significa reunião ou assembleia, ela foi criada, eu já até citei isso aqui. Era tipo um colégio. Não, era um lugar de reunir mesmo. Aqui é uma sinagoga. Não é porque eu lembrei das crianças que iam com 12 anos para Sim. estudar, para Não, aprender. nesse momento isso aqui é uma sinagoga. Porque tem alguém ensinando e tem alguém ouvindo. Então nós estamos reunidos para aprender. Porque esse é o significado da palavra sinagoga. E tinha uma em cada tribo, em cada Não, cidade? só em Jerusalém tinha, eu li até isso recentemente, tinha 240. Só na cidade de Jerusalém tinha 240 sinagogas na época de Cristo. E ele frequentava. Mas a sinagoga ela foi criada com a destruição do templo pelo Nabucodonosor, quando Israel foi levado para o cativeiro. Aí os judeus, vocês já leram o salmo, eles ficavam lá chorando. Eles penduravam a harpa no salgueiro, que não é a escola de samba, é uma árvore mesmo. Pendurava a árvore lá no salgueiro, aí chegava o Babilônia e falava para ele: ô, toca um samba aí para nós, senhor. Falou: como é que eu vou pegar minha harpa e cantar se eu estou longe da minha terra? E a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu estou longe de Israel, estou aqui cativo na Babilônia, nesse centro de idolatria, com o coração triste. Eu vou cantar para quê? Já leram esse salmo? Como é que eu posso cantar? O meu templo está destruído, meu Deus me abandonou. Então foi uma época em que Israel foi abandonado por Deus, entregue ao julgamento. Eles ficaram de castigo 70 anos lá na Babilônia. Foi nessa época que surgiu a sinagoga. Como não existia o templo, e o judeu consciencioso, religioso, criterioso, né, do jeito que ele não conseguiu ficar sem o convívio com Deus, com a Torá, com o ensino. Você quer fazer uma pergunta? Pode aproximar aqui. Então foi aí que surgiram as sinagogas, lugares onde as famílias se encontravam para estudar a palavra. Entendeu? Mas não é um lugar onde tinha sacrifício. Eu sei, né, Carlos? Eu falei, eu queria saber assim, se era em cada tribo. Não. E tinha espalhado no mundo inteiro. Porque o judeu foi esparramado pelo planeta inteiro. Então, onde o judeu ia, ele estudava a Torá. E ele estudava a Torá nas sinagogas. Em cada cidade tinha dezenas. Só em Jerusalém tinha 240 sinagogas. Isso na época de Cristo. Hoje no mundo deve ter milhões. Só que em Belo Horizonte, que eu saiba, tem duas. Tem duas. Uma na Rua Ceará, uma na Rua Rio Grande do Norte. Graças e paz. Pode se encaixar aqui. É porque está meio alto, né? Graças e paz. Amém. Mais graça ou mais paz, ou mais paz ou mais graça? Eu sempre tive curiosidade em relação a essa frase, esse versículo aí, João 4:24, que Deus é Espírito, né? Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que perguntar, porque eu sempre tive uma certa dúvida. Quando fala assim, os verdadeiros adoradores, por quê? Porque tinha uma boa parte hipócrita também? Por exemplo, os adoradores de Samaria, eles estavam adorando equivocadamente. Entendeu? Porque eles estavam adorando nem... Como é que Jesus falou com ela aqui? Ó, vós adorais o que não conheceis. Isso aconteceu também por ocasião da visita de Paulo lá em Atenas, onde tinha lá uma estátua para o Deus desconhecido. Imagina você fazendo uma oração assim: meu santo Senhor, não sei quem você é. Pai nosso que está onde eu não sei onde é que você está. Talvez seja bendito o seu nome, talvez seja maldito, não sei, né? Venha a nós o vosso reino, se é que você prega um reino. Seja feita a sua vontade, se é que você tem uma vontade, eu não sei nem o que você é. O pão nosso que alguém está me dando, é você que está me dando? Se for, pode continuar. Se não for, depois eu peço para o outro.
Imagina você fazendo uma oração com Deus que você não sabe quem é. Põe o Pai Nosso nesses termos. Pai ou mãe, irmão nosso, sei lá, você é em cima. Entendeu? O que Cristo está falando é porque o judeu adorava no lugar certo, mas sem entendimento. Isso é bem claro pelos evangelhos. Tanto é que eles mataram o Messias. Impressionante aquele filme, hein, Márcio? Porque por causa daquele clipe que você me indicou, daquela irmã, ele ressuscitou, foi condenado, blá blá blá. Tinha cenas do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. O filme é quase bom. Pena que sempre falta uma coisinha. Por exemplo, quando Jesus falou, eu sou, isso tinha que ter caído no chão. Nós estamos assistindo a metade. Vamos continuar assim. Mas assistam, vocês já viram esse filme, A Paixão de Cristo? É muito punk, né? É muito violento o que Cristo passou. Eu fiquei a metade do filme que eu assisti o tempo inteiro assim, como é que Deus se submeteu a isso? Mas, ainda explicando, tem 3 coisas que a Bíblia fala que Deus é. Só 3. O resto vem como desdobramento. Aqui em João fala que Deus é Espírito. Lá em 1 João fala que Deus é amor. E em 1 João também fala que Deus é luz. Então nós sabemos que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é Espírito. Porque isso é claramente explícito aqui, o verso 24. Deus é Espírito. Ele é Espírito. O judeu adorava no lugar certo, da forma errada. O samaritano adorava no lugar errado, do jeito errado. Aí chega Jesus e encontra essa situação. Alguém no lugar certo fazendo a coisa errada, alguém no lugar errado fazendo a coisa errada. Por isso que ele falou isso, que Deus é Espírito, e o que é pertinente a Deus, que é Espírito, é que os seus adoradores, quando o adorarem, não o faça de uma forma que esteja preocupada ou vinculada a formas ou fórmulas ou lugares. A forma que Deus quer ser adorado é naquela forma que é conduzida pelo seu Espírito em cima daquilo que Ele revelou. Porque a verdade, a gente só conhece a verdade através da revelação de Deus. Porque tem o salmo que é citado lá por Paulo em Romanos, que fala que todos nós nos extraviamos. Não existe nenhum justo. A gente só quer saber de pecar. A nossa boca, os nossos olhos, os nossos pés só quer saber de ir para o mal. Ninguém conhece a verdade. Se Deus não tivesse revelado ao homem, todos nós estaríamos nas trevas. Nós não saberíamos nada de Deus, nada. Por quê? Porque Deus, Ele transcende o nosso entendimento. 1 Coríntios também Paulo fala isso, que até as pessoas mais inteligentes e mais sábias, humanamente falando, quando tentam entender Deus, chegam a conclusões erradas. A sabedoria de Deus é loucura para a nossa cultura. Lembra desse texto de 1 Coríntios 1 ou 2? Ou seja, Deus ele não é alcançado pelo nosso raciocínio, pela nossa lógica, pelo nosso... Pode ter uma cabeça de Einstein, pode ser um gênio, mas você não consegue ascender até Deus, entender Deus. Deus tem que se revelar. Se Deus não se revelar, nós não o conhecemos. E Ele se revela na palavra que está escrita e na pessoa de Jesus Cristo. Mesmo porque a palavra que está escrita, ela revela e aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E são elas que testificam de mim, ele falou. E ele discorria em cima de todos os trechos da Bíblia, porque eles se referiam a ele. Então, só existe uma forma de se adorar a Deus. E essa, respondendo a sua pergunta e resumindo esse contexto aqui de João 4, só existe uma forma de adorar a Deus. E ela não está vinculada a nada, exceto
a condução que o Espírito Santo que em nós habita faz em cima daquilo que está revelado. Você não pode orar, ainda que no Espírito, em cima da sua vontade, em cima do que você acha, em cima do que o pastor falou. Aliás, eu e o irmão João estavam conversando isso aqui agora mesmo ali, na porta, citando a última pregação do pastor Geraldo domingo passado, daquele rapaz lá que foi levar uma palavra, aí o rei, prenda esse rapaz, aí o dedo dele endureceu, lembra? O pastor pregou isso semana passada. E Deus ia falar para ele, ó, você vai lá, entrega a mensagem e volta. Não come, não bebe, não faz nada lá. E ele voltando, de boa, aparece o profeta lá, né? O pastor pregou sobre isso acho que domingo passado. Ele falou, vão lá em casa, se você está com fome, está com você. Não, Deus me falou que não é para comer nem beber nada aqui. Eu falei, não, mas Deus também me falou que você pode. E o rapaz, ele respeitou a idade do outro. Você é profeta há mais tempo do que eu, pode. Ele deve estar certo, né? Às vezes Deus falou isso para ele mesmo. Foi lá, comeu e o leão pegou ele. Lembra da história? Ou seja, uma vez que o Espírito Santo te dá uma convicção, que ele já te revelou a verdade, você tem aquilo claro para você, é isso que Deus pensa, é isso que Deus é. Aí desce um anjo lindo do céu e fala assim, eu tenho uma nova verdade, eu tenho um acréscimo, eu tenho mais algo a te dizer. Você sabia que além de Jesus, você também pode ser salvo pelo São Judas, sabe? Pelo Maomé, pela Maria, pelo Alá, sei lá. Ah, é? Então também vou nessa. Não. Ô, seu capeta, o negócio é o seguinte. Você tá até com a cara bonita, tá parecendo um anjo, mas eu sei o que tem aí atrás. Isso que você está falando tá desafinado, destoa do que a revelação me mostra. Então não vou aceitar. Nós não devemos ter respeito nenhum por nada que venha contra a verdade. Nada que contrarie o que Deus revela. Porque a única coisa que importa nessa vida é que nós adoremos a Deus. Nós somos feitos para isso. Isso vai ser um dos temas lá do nosso estudo do milênio, que vai ser a adoração no milênio. Aí nós vamos aproveitar e estudar a adoração. Tudo que acontece em todos os sentidos, em todas as áreas, não significam nada diante de uma coisa que aparentemente é bobo, é besta e que poucas pessoas dão valor, que é a prestação de adoração. A adoração é o eixo em cima do qual o universo inteirinho está girando e está brigando. As potestades de Satanás, aqueles que resolveram permanecer do lado de Deus, nós aqui agora, os muçulmanos onde estiver, os africanos, os chineses, lá que está conversando com eles, tudo no universo, seja no plano visível ou no invisível, gira em torno de só uma coisinha. Eu te dou tudo se você me adorar. Não foi a proposta de Satanás? Tudo isso te darei se prostrar me adorar. A adoração é a coisa mais séria e mais nuclear, mais básica, mais central de toda a existência de qualquer criatura. Seja ela um anjo, um querubim, um arcanjo, um ser humano de qualquer cor, em qualquer lugar. É em torno disso que gira a história humana, é que gira a luta de Satanás contra a igreja, a luta de Satanás contra Israel, a revelação de Deus para o homem, a tentativa de destruição e de preservação dessa verdade, tudo gira em torno daquele a quem se adora. A coisa, etimologicamente, é assim, quando eu falo assim, o seu Zé Amâncio é mó barato, eu acabei de adorar os seus Amâncio. Mas existem níveis, né? Porque o adorar é quando você faz assim, tendo que o irmão está com o chapéu, é quando você tira o chapéu. Eu tiro o chapéu para quem você tira o chapéu?
Para quem que você vai tirar o seu chapéu? Quando você fala assim, nossa, Satanás é muito esperto, você adorou Satanás. Quando você fala assim, Deus é fiel, Deus é grande, você acabou de adorar a Deus. Isso é uma doxa. É quando você solta algo. Quando você fala assim, eu reconheço que Deus é bom. Você está tirando assim, eu reconheço que Deus é fiel. Eu reconheço que Deus tem trabalhado na minha vida, apesar da porcaria e do monte de coisa errada que eu faço. Isso é adorar a Deus. Então a gente tem que tirar o chapéu para Deus, adorar a Deus, se dirigir a Deus, se prostrar diante de Deus, que mais etimologicamente aí da palavra prostrar, adorar significa, igual o muçulmano faz mesmo, deitar lá no chão. Às vezes põe um tapetinho e deita. Aquilo é adorar. Adorar significa ficar curvado. Mas isso pode ser, eu já tenho explicado isso em várias circunstâncias, porque o hebraico ele tem conotações, lembra do Shalom, Elan? Ele tem conotações físicas, ele tem conotações nuances mais abstratas. O adorar é tanto um curvar físico, como também é um curvar lá dentro, do coração, na mente, na vontade, um reconhecimento. É o Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis. Esse é inclusive o nosso assunto. A nossa adoração, o nosso ministério sacerdotal, que agora é de uma ordem não levítica, mas melquisedequica. Uma das coisas que compõe o nosso ministério é a sessão, com 2 S, não da tarde, mas a sessão da vontade. Eu entrego a minha vontade. Você vai se aproximar de mim. É só para ninguém escutar. Pipoca, lembra que a gente fala assim, não, porque eu adoro pipoca, não significa que eu estou adorando a pipoca. Não, claro que não. Apesar que tem uns bobão que pegam o pé nisso. É isso que eu estou falando, as pessoas ficam tão religiosas que você fala, não. Comer chocolate, ela está adorando chocolate. Mas esse é o versículo do Juju, aqui o 5:24, 24. A questão não é a religiosidade, a questão é baseada em que você está adorando. Ela tem que ser em cima da verdade, porque os seus adoradores têm que adorar em espírito e em verdade, ou seja, o Espírito te ilumina algo da revelação, e aí você, como resposta a essa verdade iluminada, você se prostra, você se disponibiliza. Você falou que os samaritanos estavam adorando no lugar errado, de forma errada. Eu podia explicar essa forma errada de forma? Porque de cara não se podia adorar em outro lugar que não fosse Jerusalém. E eles construíram, o pastor sempre fala sobre isso, colocaram o ídolo aonde? Em Betel e Dan. Betel e Dan. Como que era a forma de se adorar? Era por meio de sangue. O culto que o Jeroboão instituiu foi baseado naquele culto que o Arão, antes de ter a revelação, instituiu. Olha, Deus prometeu um cordeiro que vai tirar o pecado. Então vamos fazer um cordeiro, um bezerro de ouro aqui, por aqui. Então você se prostrar diante de um bezerro para adorar é errado. Então eles faziam do jeito errado no lugar errado. Era uma coisa idolátrica, com ausência de sangue e no lugar errado. Igual a gente passa por isso quando a gente evangeliza. A pessoa às vezes está com um santinho, alguma coisa, você fala, se o Espírito te conduz a isso, você não vai fazer isso por religiosidade, mas às vezes o Espírito Santo fala o que você falar. Então você sabia que esse negócio aí e tal é contra a vontade de Deus? Que você só adora a Deus? Quantas vezes a gente escuta assim, não, mas o santo a gente não adora, mas a gente venera. Quem já ouviu isso? Bilhões de vezes. O Jeroboão falou, não, nós não estamos adorando o bezerro, nós só estamos venerando. Nós estamos adorando o cordeiro que vai vir lá na frente. Isso aqui é só para a gente lembrar dele. É sutil do mesmo jeito. Qual foi o motivo, o pano de fundo, para que o Jeroboão instituísse o bezerro de ouro? Foi o seguinte, 10 tribos subiram com Jeroboão para o norte e 2 tribos ficou com Roboão no sul. Houve uma divisão.
Lembra que Jeroboão era um daqueles que era um espinho na pele de Salomão. Salomão considerava ele como um espinho. Ele foi para o Egito e depois da morte de Salomão, o Jeroboão retornou para Israel. Só que Roboão, filho de Salomão, não aceitou o Jeroboão retornar para o reino. Aí os anciões de Israel, né, foram aconselhar o Roboão e ele rejeitou os conselhos dos anciões e aceitou dos jovens. Aceitou dos jovens. Aí 10 tribos subiu para o norte com Roboão e 2 tribos com Jeroboão e 2 tribos com Roboão. E começou a ter conflitos. Uma guerra entre o Judá e as 10 tribos em cima. Então o que aconteceu? Os judeus de cima estavam descendo para Jerusalém para adorar o Senhor em Jerusalém. Aí o Jeroboão falou: bom, se esse povo começa a descer lá, eles não estão descendo e ficando lá. E eles vão ficando com o Roboão. Então vamos resolver esse problema. Ele está repetindo a aula. Vamos resolver esse problema. Nós vamos fazer um bezerro de ouro aqui então e outro Betel, que aí o povo não precisa descer para Jerusalém. Fica aqui adorando o Senhor aqui na nossa terra mesmo. Bezerro tão bonito, né? Eu passei, brilha o pax dele com hoje. medo de continuar perdendo homens do norte, porque eles desciam para Jerusalém para adorar o Senhor, e ele construiu esses 2 bezerros de ouro em Betel, que foi o mesmo pecado de Arão, quando Moisés subiu para pegar os mandamentos. Mas nós falamos, que você estava lá, mas nós falamos exatamente isso aqui. Mas é bom aqui os irmãos verem que não é história que eu estou inventando, né? Aí quem for mais pecador ainda acha que nós combinamos. Já está respondido, irmão? Entendeu? Agora depois a gente pode até conversar, mas porque a coisa sempre é mais profunda do que isso aqui, né? Então, tudo que dizia respeito ao culto judaico não nos tange. A gente pode adorar onde quiser, não precisa ser lá em Jerusalém. Não precisa queimar incenso, nem fazer 12 pãezinhos asmos, sem fermento, e nem sacrificar bode, nem pombinha, nem ovelha, nem cabrito, nem nada. Nós temos uma outra forma de culto. Quer ver lá em Hebreus 10, 1? Diz o seguinte, Hebreus, mais lá para os fins da Bíblia, capítulo 10, verso 1 diz: o livro de Hebreus fala muito a respeito desse assunto, do contrário, porque o grande tema do livro de Hebreus é o melhor. Se tem uma palavra que resume o livro de Hebreus, é o melhor, né? Existem os anjos, mas Jesus é melhor que os anjos. Existe o culto de Arão, mas o culto que Jesus traz é melhor. Existe o sacerdócio da velha aliança, mas o sacerdócio da nova aliança implantada por Jesus é melhor. Existe o sangue derramado na velha aliança, mas o sangue de Cristo derramado agora é melhor. Então tudo, o livro de Hebreus é um livro muito didático, muito monga. Como é que hoje em dia tem aqueles livros lá? É o Evangelho for Dummies, né? Já viu hoje em dia tudo tem aqueles livros na capa amarela, for Dummies, AutoCAD for Dummies, o Word for Dummies. Já viu isso? Isso é mais dummy do que a dummy ainda, né? Nem conhece o livro for Dummies. Você já deve ter visto. O Hebreus... Não, é livro eletrônico, né? MOB, PDF, não. Mas deve existir também de livraria, não sei. Eu parei de comprar livro, agora você baixa tudo. Só tem um que eu não estou achando de jeito nenhum, que eu vou ter que comprar mesmo, o físico. Oi? Mas o livro de Hebreus é o Gospel for Dummies. É o Evangelho explicadinho. Para até o cara mais idiota conseguir entender. Porque ele falou isso, literalmente essa é a proposta do livro. Falou: olha, era para vocês serem doutores, era para vocês estar comendo picanha gorda, mal passada. Mas vocês são tão retardados, no sentido etimológico da palavra, do que retardo, do que demora a aprender. Porque hoje em dia o retardado tem uma outra conotação, mas o escritor de Hebreus chamou os seus leitores de retardados. Vocês são tão retardados, vocês são tão lentos, vocês estão tão devagar, que ao invés de estar ensinando e comendo carne, vocês estão precisando tomar leite. Já leu esse? Hebreus capítulo 5. Eu vou ter que dar por leitinho na boquinha da cesta de novo.
Então, já que vocês são uns retardados, uns burros, eu vou ensinar tudo bem explicadinho para vocês. É o livro de Deus. É o evangelho para retardado ler. Para ler porque não consegue entender as coisas. Né? Para chorão que quer mamar. Então, mama ali, ó. E Hebreus 10:1 diz o seguinte: não é bom a gente entender o contexto da carta? Né? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Aliás, pastor Geraldo, estou até propondo, qualquer dia desse, a gente pode estudar Hebreus, quando terminar esse estudo, ou o outro lá, porque Hebreus é um livro meio básico, né? A explicação levítica. A gente faz um estudo, uma conjugação Levítico e Hebreus. Da mesma forma como Daniel e Apocalipse estão associados, Levítico e Hebreus estão associados. Porque Apocalipse é a expansão de Daniel e Hebreus é a explicação longa de Levítico. Mas o que interessa aqui no versículo é: a lei tem sombra dos bens futuros, dos bens vindouros. Então, há 3.500 anos atrás, quando Moisés deu as prescrições cerimoniais através de Moisés para Israel, o sacerdócio, o culto, o azeite, o incenso, como é que mata o bezerro, como é que faz, quando faz, onde faz, tudo aquilo estava olhando lá para o futuro. Chega um ponto em que Deus, está em Isaías 1:11, que Deus fala, nós até lemos isso também recentemente no nosso estudo, lá do Apocalipse, lembra do Amós do Miquel, que Deus falou, chegou um ponto que Deus falou, eu enjoei, eu estou farto já desse negócio. Sacrifica, mata, faz. A coisa era tão repetitiva, era tão o tempo todo, e tão aparente, assim, tão na realidade inútil, porque ela não aperfeiçoa ninguém. O texto aqui de Hebreus 10:1 e o seu contexto falam isso. Aquilo na realidade era só algo para o judeu já ir se preparando para quando chegasse aquele que o João Batista falou, está vendo aquele ali? Ó? Aquele ali é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Pode me abandonar e segue ele lá, vai com ele. Aquele ali é que é o cara. Tudo isso, essa chatonhoba toda aqui do cerimonial judaico, com tanto detalhe, com tanto sangue, imagina a mosquiteira que era, o fedor de gordura, ficar matando dezenas, centenas de bichos o tempo inteiro, lava a mão e tripa para todo lado, e bicho queimando, devia ser um horror. Era um verdadeiro Auschwitz, né? Aquele trem ali. Imagina lá, se fosse um judeu que adorasse na velha aliança. Tripa, bicho morrendo, bicho gritando que está morrendo, fumaça o tempo inteiro, mosquito, devia ter os montes no deserto. Então é uma coisa cansativa, pesada, mas que servia para educar o judeu, que ia chegar um momento em que algo no futuro realmente teria valor. Um bem futuro. Alguém maior do que todos esses bezerros que vocês estão matando aí. O Cordeiro de Deus, o Arneototeus, o verdadeiro, dos quais todos aqueles eram sombra. A palavra chama que é sombra. Era algo que apontava para ele. Tipo assim, está atrás da parede ali, vem vindo, mas pelo chapeuzinho, a sombra, eu estou vendo, seu João. É o seu João chegando. Pela silhueta. Tem figuras que só pela silhueta você conhece. Não precisa mostrar o Michael Jackson, só pela silhueta dele, assim, com aquele pezinho, você vê a silhueta, é o Mickey. É o Michael Jackson. Não é? Só pela sombra você sabe. Inclusive a palavra tipo no grego significa isso. Você vê a projeção lá, o que está ali refletido é a mão? Não. Mas você sabe que aquilo tem alguma coisa a ver com a mão. Porque se fosse em formato de asa, teria a ver com a asa. Ou seja, é uma sombra, é algo que está apontando para algo que está chegando lá no futuro.
Em Hebreus também 8:5 diz a respeito do sumo sacerdote, dos seus serviços, das suas ofertas, de tudo que eles faziam, né? Verso 5: os quais sacerdotes, os sumos sacerdotes, ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído. Ou seja, a única coisa que eu estou querendo que os irmãos frisem essas palavras: sombra, lá no 10:1, figura e sombra, aqui no 8:5. Quando você vai no 9:9, isto é uma parábola para a época presente. Acho que até o Rafa lembra bem, eu já falei 389.754 vezes e meia aqui. O que é parábola? O parabolê, o que é jogado do lado. Ou seja, tudo isso da velha aliança é uma parábola, é algo que é jogado do lado. Aí você presta atenção, né, naquele movimento, algo do lado, aí você olha para o lado, ó, tem uma nota de 100 ali do lado. Ou seja, tem algo para o qual a parabolê está chamando a atenção. Igual o professor muitas vezes faz com o aluno. O aluno está distraído, está olhando a menina lá fora, está dormindo, está pensando. O professor não te paraboleia. Ele joga um giz, um apagador, uma bolinha de papel na sua cabeça, para ver se você presta atenção de algo. Ele está te paraboleando, ele está chamando a sua atenção com algo que é jogado. E só para fechar, então é uma sombra, uma figura, uma sombra, uma parábola. Em Colossenses 2, 16 e 17, diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Nós aqui no corpo de Cristo. É um pensamento que me veio, na hora que você falou do sacrifício, é que também havia outras coisas. Por exemplo, no princípio, quando Deus estava lançando as leis, como aconteceu com o incenso oferecido de forma errada, Deus agiu na hora e matou. Da mesma forma, daquele casal que foi dizimar, e eles Ananias e Safira colocaram lá e morreram os dois. E com o tempo, os sacrifícios eles foram sendo realizados, mas aí Deus não ia. Bom, a severidade de Deus ela permanece, mas não era, talvez assim, não era igual, não tirou a vida do fulano. Então aquele sacrifício começou também a ficar de um jeito, como você falou aí, com mosquitos e outros, um negócio que era mecânico, que não tinha sentimento, era uma coisa. Não, é um costume judaico. Isso foi falando no nosso livro do Apocalipse, lembra, Elaine? Ficou uma coisa hipócrita. Ficou uma coisa hipócrita. E de fato eles foram fazendo isso, então tinha essas duas colocações. Porque não tinha punição no que se refere a tirar a vida, e também porque aquele sacrifício ficou virando, foi um costume, virou um costume. O que é péssimo, né? Inclusive no nosso meio. Então os irmãos fiquem com isso no coração, porque na semana que vem nós vamos ver que os bens futuros são esses, que as coisas melhores são essas, porque o Colossenses fala, tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, e já veio. Lembra o versículo do Juju? João 4:24? Mulher, vem a hora e já chegou. Ou seja, com a vinda de Cristo, o seu sacrifício perfeito, tetelestado, a sua ressurreição, o véu rasgou. A velha aliança, a lei caducou. O templo foi destruído. Aquilo ali, a palavra de Hebreus é literalmente essa, caducou. Não tem lei que caduca, Elaine? Tem leis que regulam. Aliás, a nossa lei está cheia de coisa caduca, né? Lixo que já devia ter sido varrido da lei. Eu até citei outro dia aqui que uma das leis que regem
os nossos crimes digitais, no texto lá fala telégrafo. Quem usa telégrafo hoje em dia? O senhor já passou um telex hoje? Ninguém usa telégrafo. Então tem leis, por causa da evolução social e tudo que acontece, tecnológica, que elas caducam. E no caso aqui foi porque aquilo tudo do qual a lei era uma sombra, e elas faziam sombra apontando para Cristo, quando Cristo veio com maior e melhor e superior sacrifício, esse é o assunto de Hebreus, aquilo ali caducou, passou, não tem lugar mais, o véu rasgou, Deus rasgou o véu de cima para baixo. Algo novo chegou, o sacerdócio aarônico caducou, ele instituiu um novo sacerdócio através, com e na igreja. O sacerdócio que se baseia na justiça dele mesmo. Melquisedeque, Sedeque é justiça. É o Melequisedeque. Melec, a gente canta Melec, ou Meleque, é o rei. E de Sedeque, é para os irmãos lembrar, né? Sabe que essas coisas ajudam. E de Sedeque, justiça. Então é o rei de justiça. Então ele instituiu um sacerdócio que se apoia, que se assenta sobre a sua de Sedeque, a sua justiça. E nós fomos feitos justiça nele. Então nós fazemos parte desse sacerdócio. E na semana que vem, nós vamos aprender como é que a gente sacerdoteia. Aliás, cada um de nós já sacerdoteia, só não sabe que está sacerdoteando. Porque o sacerdoteio dos sacerdoteias é o sacerdoteio. Nós sacerdoteamos. Ou seja, nós já fazemos isso. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, quando a gente louvar. Louvar, levantar a mão, faz parte do nosso sacerdócio, tanto quanto degolar a ovelha, que é mais senso, e pôr pãozinho na mesa e óleo no candelabro, fazia parte daquele sacerdócio. Só que aquele era primitivo e caduco e já passou. O nosso é superior. Só que Satanás fala para nós, que coisa mais boba, né? Levantar a mão, bater palma, cantar. Ele tenta tirar o mérito dessas coisas, porque ele sabe que essas coisas são as coisas mais importantes do universo. E ele tenta fazer a gente pensar que é bobeira, que é mico, que é chato, que é à toa. E nós vamos ver que não é. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, somos gratos pela Tua palavra, que nos revela o Teu caráter, a Tua verdade, aquilo que o Senhor pensa. Que com os nossos corações, a nossa vontade, nós possamos permitir que essas verdades nos governem e nos moldem. E porque sem Ti nada podemos fazer, que oramos em nome de Jesus. Amém. Como disse o cliente, a coisa é sutil.